Fala, povo amado, boa noite de novo, 9 horas e 37 minutos. Já vi o vídeo, era um vídeo curtinho, eu tinha que me manifestar, então eu já me manifestei. E agora é hora de assistir uma TV aqui no quarto, tranquilo, eu e meu cachorro. Minha mãe tá lá na sala assistindo a TV também, que assim, ela gosta de assistir coisa que eu não gosto de assistir. Então aí não tem como. Enfim, tô aqui de boa, pensando na vida. Não, prometo que eu não vou fazer um post tão grande, pelo menos assim espero. Mas não é assim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas enfim, tem um objetivo, está aí. E eu espero que vocês estejam bem aí nessa noite de sexta. Eu, como falei, tenho um pequeno compromisso às 11 horas da noite, então não vou poder fazer o programa hoje ao vivo. Aliás, o que está no ar agora é uma reprise. No fim, achei que fosse ter aquele inédito, que eu deixei um gravado inédito, e não gravei tudo, gravei pela metade também, que aí a gente foi gravar outra coisa. E aí, ok, resolveram fazer uma reapresentação, mas tudo bem. E aí eu tô assistindo o vídeo no fim, assistindo o YouTube, que é um passatempo interessante, pelo menos para quem tem YouTube Premium é legal. E aí assim, para hoje, sexta-feira, hoje até que perto de ontem, que o dia foi bem puxado, hoje o dia foi mais tranquilo, bem mais legal. Só ministrei aula de manhã, como falei, tive que fazer uma live logo cedo, bem cedo, por conta dos meninos do cursinho, mas depois o dia foi bem sossegado. E depois eu tenho que falar também, não aqui por óbvio, lá no programa, sobre o chip que eu tinha prometido falar até o dia 12 de março, sobre o chip que na época a Oi mandou lá na rádio pra gente testar. Muito legal, tá? A Oi, eu posso falar que aquele Oi ilimitado era muito legal. E continua sendo, porque ainda tá valendo, não tiraram, enfim. Tá lá, tá firme. E, assim, aqui não sei se tem para vender, hein? Não posso afirmar porque, pelo que eu sei, as lojas Oi estão fechando. Mas eu tenho ainda o chip aqui à disposição e tá valendo, tá tudo certinho e funcionando muito bem, obrigado. Outra operadora que deu certo foi a Correio Celular. Assim, eu tenho o chip da Correios também para ver, que mandaram para testar, e não deu erro, não deu nenhum problema, não deu nada, mas tudo muito certo, muito redondinho, tudo muito bem colocado, enfim. A internet não tem corte, usei pra caramba, eu ia falar caralho, mas enfim. Usei pra caralho o chip da Correio Celular e não falhou nem um minuto. Ultrapassei o plano de, acho que era 35 gigas, não, 30 gigas, sei lá, o Alô 35. Eu fiz o teste e deu certinho. Não falha, não corta, nem nada. Então, recomendo a todo mundo. Recomendo mesmo. A Correio Celular é uma operadora que cumpre o que promete. A internet não falha. Nem um minuto. Mesmo que você ultrapasse o tempo de uso no celular. Porque hoje em dia a gente usa o celular para tudo, menos para telefonar, que seria a função principal do celular. E acabou. Não. Mas assim, vamos falar de vida. De vida, assim, tem um pessoal que está fazendo umas perguntas, quer ver? Tem umas perguntas muito legais, que assim, tem um perfil do podcast lá no aplicativo chamado Ask FM. E tem umas perguntas lá das mais diversas. Nossa, o povo pergunta um monte de coisa, mas um monte de coisa mesmo. Deixa eu ver. Eu tenho, 109 seguidores já, e eu abri isso aqui há 2 dias. Tem um monte de coisa, pipoca, brigadeiro, umas coisas das mais estranhas.
Não vou falar aqui. Não vou falar aqui porque... Não. Eu só estou recomendando o Ask porque é muito legal, muito divertido e valeu muito a pena. Muito a pena. E fechou. Fechou. Não vou ficar aqui também todo dia expondo... Falando que nem no outro podcast que eu tinha, eu falava todo dia antes de entrar no ar, meia hora, de 25 a 35 minutos, Eu falava todo dia, de segunda a segunda, todo dia. Lá tinha um dia de folga, uma vez era um semestre, era no domingo, outro semestre era no sábado. Então assim, não tinha um dia fixo. Até que agora me deram um dia fixo, então de domingo é minha folga. Se bem que essa semana foi uma semana atípica para arrumar lá a questão do aparelho que transmite lá o sinal da rádio, então agora estou de boa. Bom, mas aí tudo bem. E então eu falava tal, e o povo mandava mensagem e nossa... Lá era uma chuva de coisa, era comentário, até não querer mais. Inclusive aí no podcast do SoundCloud, na plataforma SoundCloud, para quem está no SoundCloud, tinha lá um pessoalzinho que mandava comentário e eu sempre respondi. Aliás, eu olho os comentários, tá? Diga-se de passagem, lá no SoundCloud os inscritos e em todas as outras plataformas também, fora os que eu recebo. Por que eu estou dizendo isso? Porque... tem um povo que está mandando uns comentários do tipo, acessa esse site, tem promoção, tem isso, tem aquilo. Eu não acesso o site, ainda apago e denuncio como spam, tá? Que eu acho isso ridículo. Quer fazer propaganda? Avisa, eu falo aqui se é uma coisa real, válida, eu falo aqui sem problema nenhum. E assim, olha que eu sou muito de boa, sou da paz. Nossa... Fica à vontade para falar o que você quiser, para você, de repente, fazer o comentário que quiser, claro, sem faltar ao respeito. Eu não falto ao respeito com ninguém, e nem devo, e nem é minha obrigação. Mas, assim, eu tenho já podcast, nós estamos em 2022, há pelo menos 12 anos. Comecei em 2010, no outro podcast, que resolvi, como eu já falei, eu era o Dudu no outro podcast, e até a hora que eu pensei e falei, não tem que usar pseudônimo. Então eu entrei com o meu nome oficial. Deve ter ainda o podcast que eu tinha, o Dudu, por aí. Não sei, também se tiver, depois eu falo para vocês. Só que lá era uma coisa para maiores de 18 anos. Aí era uma coisa que tinha um alerta para maiores de 18 anos. Coisa que hoje em dia eu não faço mais porque eu não fico aqui falando besteira. Não tenho por que falar besteira, mesmo porque eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu, mas eu posso sim procurar, e estou, e aliás já vivo algo na situação de querer alguém que queira viver o mesmo que eu. Mesmo porque a vida passa rapidinho, daqui a pouco a gente já está do outro lado. A gente só é passageiro aqui. Aqui a gente é apenas temporário, daqui a pouco a gente vai embora. E é isso aí. Então por hora é isso, fiquem com Deus e eu volto depois, vou continuar vendo agora uns vídeos, que nem vou postar a foto do vídeo que eu estou vendo no YouTube. Por quê? Porque o menino que está fazendo o vídeo é muito bonito, fato, isso não tem como negar. O menino é bonito, merece destaque. E, aliás, menino não, né? Se for olhar, ele já é um homem, deve ter uns 30 e tantos anos. Eu já estou com 95, então eu posso dizer. E assim, como eu falei também, aliás, deixa eu deixar bem claro, eu não tenho problema nenhum, mas nenhum, em falar que eu sou bissexual. Então assim, só para alertar, porque me perguntaram assim, você não tem receio de falar que é bissexual? Vai que a pessoa não entenda.
Primeiro, eu sou bissexual. Segundo, eu não tenho problema de falar isso, porque eu não estou procurando putaria à torta e à direita. Aliás, eu nunca estive. Eu não vivo disso. Se eu vivesse de putaria, eu não estava onde eu estou hoje, sendo radialista, sendo professor de direito, sendo advogado. Então, assim, eu sempre fui muito direto e muito reservado até certo ponto, porque eu tinha aquele outro podcast que eu falava tudo, falava uns detalhes absurdos, mas tudo bem. E assim, eu não tenho problema nenhum em ser quem eu sou. Então, sou muito de boa. Nossa, gostou, não gostou, paciência. Respeite a mim, eu respeito a você, a gente se respeita, é isso que vale. Mesmo porque o que eu faço na cama não diz respeito a ninguém fora dela. Então, só para deixar isso claro, porque recebi algumas mensagens. Mas hoje em dia falar isso pode dar problema. Hoje em dia não vai dar problema nenhum. O problema está na cabeça da pessoa que não entende. Problema no sentido assim, a pessoa não vai te contratar, a pessoa não vai falar com você, a pessoa não vai querer ter a sua companhia. Desculpa, eu sou o que eu sou. Eu não preciso, e de novo, eu não preciso mudar meu jeito para agradar. Se você não gostou de mim, lamento, paciência, a vida segue e a gente se respeita e o mundo continua. É bem por aí. Então é isso. Por hora eu vou terminar, deixa eu ver quanto deu, já 11 minutos que eu tô aqui falando. Parece programa de rádio, em 9h49 já. Eu vou daqui a pouco tomar um banho, porque 11 horas eu tenho um pequeno compromisso e depois eu volto. Devo voltar por aqui. Beijo carinhoso para todo mundo, fiquem com Deus e vou terminar com o meu jargão. Claro, isso não tem como fugir. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que todo mundo queira viver exatamente o mesmo que eu, mas eu posso sim buscar quem queira viver exatamente o mesmo que eu. Beijo carinhoso, fiquem com Deus, boa noite, até mais, tchau.